Quem tem empresa sabe que vender é uma coisa, colocar o dinheiro para dentro é outra completamente diferente, né? Então, você tem lá uma contabilidade, que é a contabilidade das vendas. Fui lá, vendi um sapato, marca. E você tem a contabilidade do dinheiro que entrou. O camarada ficou de pagar em 10 prestações, a primeira só daqui a 30 dias, então você vendeu um volume qualquer, digamos, 10 mil reais. Aí quando te perguntarem, quanto é que você vendeu? Você fala, 10 mil reais. Mas o camarada vai pagar 10 prestações de R$ 1.000. Ou seja, no primeiro mês, o mapa de vendas marca lá 10 mil reais. E o extrato da conta marca lá R$ 1.000. Aí o cara fala, caramba, tem erro nisso? Não tem erro. É que você tem uma contabilidade para marcar o que você vendeu e uma contabilidade para marcar o que você recebeu. Ao final de 10 meses, espero que você não tenha vendido só 10 mil reais e espero que tenha recebido todos os 10 mil reais de cada uma das vendas que fez. Não tem um erro, nisso. Não é porque tem 1.000 numa tabela e 10 mil na outra tabela que está errado. Vamos lá. O governo contabiliza o que ele exporta e o que ele importa. E faz isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, até fechar o ano. Então ele contabiliza a entrada e a saída de produtos e contabiliza a entrada e a saída dos recursos que pagaram aqueles produtos. Então o exportador brasileiro vendeu um produto qualquer. Aí quando o navio sai, tem um departamento do governo que marca lá, saiu R$ 1 milhão. Aí esse mesmo navio trouxe uma máquina de R$ 2 milhões para outro empresário. Daí marca assim lá, que entrou uma máquina de R$ 2 milhões. Aí você vai nesse departamento do governo e fala, me explica o que aconteceu. Ele fala, olha, saiu 1 milhão, né, que a gente vendeu, vai entrar esse recurso. Então a gente vendeu 1 milhão e a gente comprou um negócio de 2. E como é que tá o saldo então da balança agora? Tá menos um, né? Saiu 2, entrou 1. Bom, aí você vai no outro departamento do governo, que marca e registra a entrada e a saída dos recursos. Aí você chega lá e fala, vem cá, acabei de vir de um outro departamento e ele diz que nós estamos com menos 1 de saldo na balança. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não, tá 0. Por quê? Porque as vendas vão ser pagas dali a 30 dias. Então, o departamento que marca a entrada e saída de produtos já registrou a compra e a venda e já registrou o saldo da balança. O departamento que só marca a entrada e a saída dos recursos, dos dinheiros, ainda não marcou. Um dos dois está mentindo? Não. É assim que funciona. Tem alguém que controla a entrada dos produtos, tem alguém que controla a entrada do dinheiro. E aí a gente entra na Covid-19. Existe a morte física das pessoas. Existe a doença física das pessoas. E existe a morte documental. Existe a doença documental. O registro. As pessoas adoecem num dia, ou morrem num dia, e pode levar dias até que você saiba se é o que matou, o que adoeceu. Enfim, você não tem como saber. Demora. Se você resolve criar um banco de dados, que ao falar da morte ocorrida nas últimas 24 horas, você só vai colocar a morte física ocorrida nas últimas 24 horas, o sistema de saúde teria que assumir um compromisso de atestar a morte das pessoas imediatamente ou rapidamente. Ou seja, morreu, marcou. Qual é a chance disso acontecer? Não dá. E como a gente não consegue, a gente criaria um banco de dados esquisito que mexeria nos dados do passado, né? Então, o camarada que morre hoje, se for rápido, entra nos dados. Se não for rápido, vai entrar só nos dados amanhã, mas amanhã ele morreu hoje, então ele não pode entrar no dado de amanhã, ele tem que entrar no dado de hoje. Então o dado que foi divulgado hoje, tinha lá 100 mortos, você vai olhar e vai virar 101. Ué, mas ontem era 100. Não, é que eu estou atualizando. Então você vai ficar atualizando o passado da base de dados. Então o sistema anterior, que vigorava, era um sistema que deixava claro que aquele dado misturava as mortes físicas e as mortes registradas. Dava para saber o que era uma coisa e o que era outra. Mas aí o presidente se irritou, resolveu meter a mão nos índices, fez uma lambança inútil, mas que prejudicou a imagem do Brasil. O brasileiro que quiser viajar quando as viagens internacionais voltarem, pode ficar sob suspeição. Os serviços sanitários dos outros países podem pensar assim, não, peraí, pô. Será que naquela republiqueta manipuladora de dados lá, esse cara não... Será que esse cara não está doente? Resultado, vai ter uma entrada para
europeus na Europa, uma entrada para pessoas de outros países, e vai ter Brasil. Vocês entram por aqui. É um túnel. Túnel de vento, de ar, de água, de pinho-sol, de tudo. Para o cara ser, sabe, 32 termômetros. Inclusive aqueles usados para cachorro. Não tem cabimento um negócio desse. Que investidor vai colocar o dinheiro prioritariamente num país onde o presidente da República, não é um prefeito, o presidente da República manda mexer nos dados em vez de só combater a Covid-19? Nos anos 80, a gente se acostumou com taxas de inflação assombrosas, que atravessou os anos 90, um pedaço dos anos 90, até que o Plano Real acabou com a inflação. Aconteceu um negócio esquisitíssimo naquela época, acho que foi 83. O Ministério da Fazenda tinha subsídios para, enfim, baratear o trigo, derivado de petróleo. Aí teve uma mistura de seca no sul, enchente no nordeste, etc., comprometeu a safra agrícola. E no caso específico do trigo, o preço disparou. E o governo resolveu mexer. E os preços estavam tão altos, ia impactar tanto a inflação, que o governo fez o quê? Ajustou o índice, eliminando o trigo do cálculo. Olha que bacana. Você tem lá uma cesta de produtos que você analisa para saber quanto foi a variação da inflação de um mês para outro, de um dia para outro, pouco importa. O governo tira o item que subiu muito. A inflação sobe menos. Todos os contratos de aluguel, contratos de reajuste salarial, outros contratos que são reajustados pela inflação, eram reajustados por uma inflação fake. Porque a inflação real tinha o trigo, porque as pessoas pagavam pelo trigo, mas eles tiravam. Ao fazer isso, era uma manipulação. Então, qual é a diferença entre você manipular os dados da inflação e manipular os dados da Covid? Você não pode fazer isso. Quando você vai entrar numa piscina e está escrito lá que o fundo tem 2 metros, você tem que ter certeza que ali tem 2 metros. Você tem que acreditar que alguém, o cara que escreveu que ali é 2 metros, que aquilo é 2 metros mesmo. Você vai comprar 1 quilo de carne que está pesado lá no supermercado. Você pega aquilo, não passa pela sua cabeça que ali tem meio quilo. Não passa pela sua cabeça, né? Vocês vão perguntar para a Iana Freitas. De repente tem casos de quilo de 800 gramas, e até deve ter. Mas no geral não passa. Você chega na padaria e fala pro cara, eu quero 6 pãezinhos. Você fica olhando aquela vitrine cheia de coisas bacanas, enquanto o cara põe os pãezinhos no saco. Não passa pela tua cabeça que ele botou 4. Você tem certeza que ali dentro tem 6. E quando você chegar em casa, vai ter 6, não tem erro. Tem que ser assim com a Covid. Quando sai o dado dizendo que morreram X pessoas ou adoeceram X pessoas, você não pode colocar o dado em dúvida. E se o governo acha que tem um erro muito feio, que existe uma segunda forma de contabilizar, cria a segunda série histórica e roda em paralelo. Olha, essa daqui é a original, agora eu estou fazendo essa outra aqui, nós até falamos isso ontem, e deixa as duas rodando. Resultado, todo mundo se mexeu contra essa vergonhosa manipulação. Mas é uma vergonha. 2 vezes o governo soltou dados para um mesmo dia. E ontem, aqui conosco, nós entramos ao vivo com o Relato de Brasília com uma nota explicando a lambança feita pelo governo e que ninguém entendeu nada da lambança e botou a culpa nos estados. Por que os estados não tinham culpa antes e passaram a ter culpa? Por que esse negócio de culpa? Por que todo mundo tem que ter culpa? Por que não pode só contabilizar? Todo mundo se mexeu, o Tribunal de Contas se mexeu, Câmara dos Deputados se mexeu e hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suprema vergonha, né, para o governo, falou para o governo, olha, divulga de novo como era antes, volta a fazer o que vocês faziam antes, para com esse tipo de coisa. Vai ser como era até o dia 4, até o governo, o presidente, ter essa ideia inacreditável. Nações evoluídas não fazem isso. E quando acontece algo assim, a nação involuiu. Ela era evoluída e ela involuiu. E as nações que involuem são tratadas de maneira diferente pelo resto do mundo. Quando as contas públicas elas começam a ficar menos confiáveis, o que acontece? As agências de rating vão lá e derrubam a nota do país. E quando elas derrubam a nota do país,
o investidor começa a falar, bom, você quer minha grana? Você quer meu apoio? Os juros que você tem que praticar são esses aqui. Todo mundo fica mais saidinho. Porque quem é que vai investir num país onde você não pode confiar nos dados? Porque os dados são manipulados. E quando os dados começam a ser manipulados, por que a gente tem que acreditar que os únicos dados manipulados são os dados da Covid-19? Você vai dizer, não, mas eu juro por Deus que eu só estou manipulando da Covid-19. Será mesmo? Né? Eu torço para que seja verdade, que só seja isso. Mas será que uma pessoa que tem $1 bilhão para aplicar tem que ter essa fé que eu tenho de que são só os dados da Covid que o governo resolveu mexer? E se o cara fala, pô, eu tenho $1 bilhão para investir, eu vou investir na Ucrânia, vou investir sei lá, na Somália. Ué, mas lá é pior. Ué, quem tá falando que é pior é você, que é brasileiro, ué. Vocês mexem nos dados. Não, mas é só no da Covid. Como só no da Covid? Você tá admitindo? Não, a gente não mexe em nada. Bom, então não mexa em nada. Não mexa em nada, deixa as coisas como estão. O Estado brasileiro e o governo brasileiro têm que viver de forma harmoniosa, porém separadas. Precisa ficar isso claro. Coisas de Estado são coisas de Estado. Coisas de governo são coisas de governo. O governo administra o Estado, mas não manda nele. Supervisiona. Organiza, mas não manipula. A hora que começa a manipulação, ela é grave. Óbvio que alguém muito apaixonado, devoto do presidente, pode achar que essa é uma crítica boba. Tem coisas muito mais importantes. Está ajudando o Brasil, está acabando com a corrupção. Não é essa a discussão. Quando o presidente ordena esse tipo de coisa, internacionalmente vira motivo de chacota. Chacota. Fazem piada. Uma piada daquela debochada. E não são poucas as piadas debochadas que tem sobre ele. Agora, lá fora o pessoal ri. Acha engraçado. Claro, né? Os caras não vêm pra cá, não vivem aqui. Então eles acham graça. Como a gente acha graça também quando ouve uma história de um presidente exótico fazendo coisa exótica em algum país que a gente considera exótico. Aí o Brasil é tratado como exótico, aquele país exótico lá onde tem um presidente que quer acabar com a Covid, acabando com o número da Covid. Só que a conta fica alta demais para nós brasileiros. A gente começa a ser motivo de chacota também. A gente começa a pagar o preço de uma rejeição internacional que não adianta esse chanceler amalucado nosso querer fazer graçola. A coisa é muito séria. Não se brinca com número. Não se brinca com número. Tem uma denúncia a fazer? Denuncia. Deixa ele lá, bonitinho, sem mexer e cria um segundo movimento. Isso vale para tudo. Eu lembrei aqui ontem, o desemprego desapontou o presidente, ele criticou o IBGE. Criticou o IBGE pelo desemprego. IBGE. A Amazônia ardeu. Como arde regularmente? Ele criticou o INPE. Mas o INPE não botou fogo na Amazônia, não. O INPE só mediu o fogo na Amazônia. E agora resolveu brigar de novo com as estatísticas. Agora, não adianta. O desemprego, o fogo e o vírus não respeitam tabela de número. Eles fazem o que eles têm que fazer. A gente tem que combater o foco. A gente não tem que combater o número. Então, foi um dos episódios mais lamentáveis desse governo, porque brincou com uma coisa muito séria. O presidente não visitou um doente de Covid-19. Todo paramentado, com aquela roupa. Não visitou um doente de Covid-19, porque, naturalmente, deve entender que é uma gripezinha. Gripezinha, você dá um remedinho qualquer, não precisa fazer nada. Não visitou um doente, mas foi visitar as estatísticas para diminuir o número de doentes e o número de mortos. Realmente, lamentavelmente, é mais uma para entrar não é folclore. Isso que é o problema. É para o folclore, né, desse governo. Mas o problema é que a palavra não se encaixa. É um episódio dos mais lamentáveis e mais marcantes episódios que pode ter um preço muito alto para nós.